Eu tenho 4 previsões espiritualistas e racionais para 2023. A primeira delas é sobre a guerra na Ucrânia, a segunda é sobre os amigos das estrelas, a terceira é sobre a unidade mundial. Algumas pessoas falam sobre a nova ordem mundial, eu vou te falar sobre a unidade mundial. E a quarta previsão são as possibilidades e oportunidades para você ganhar dinheiro. As pessoas que mais terão oportunidades e possibilidades, não é mesmo? Então, se você quer saber sobre essas 4 previsões, fica até o final do vídeo porque eu vou detalhar cada uma delas. Se você gostou da ideia desse vídeo, então curte e compartilha para que outras pessoas também possam estar mais preparadas para começar esse ano de 2023. E como eu te falei, tem um aspecto racional e também um aspecto espiritualista sobre essas 4 previsões. E é por isso que eu duvido você assistir esse vídeo até o final e você discordar de alguma dessas previsões que eu faço. Mas é claro, se no decorrer do ano alguma coisa acontecer diferente do que eu vou prever, então eu mesmo vou escrever um comentário aqui abaixo pedindo desculpa para vocês por fazer uma previsão que na verdade não aconteceu. Então vamos lá, a primeira dela é sobre a guerra na Ucrânia. E eu vou te dizer que as pessoas que ficam vendo notícias sobre o que está acontecendo lá, quanto mais nós nos envolvemos em alguma situação, parece que aquilo se expande na nossa mente e, portanto, essas notícias que eles vão falando vai enchendo a nossa mente de preocupação, de desconforto, de o que será que vai acontecer? Será que vai estourar uma bomba lá e de repente vai começar a terceira guerra mundial? Porque na minha opinião não vai acontecer nenhuma terceira guerra mundial numa escala onde bilhões de pessoas poderiam ser totalmente prejudicados e até morrer se acontecesse uma terceira guerra mundial com armas nucleares, não é mesmo? Então, na minha opinião, não vai acontecer nada nessa escala. Porém, talvez sim, vai continuar morrendo algumas pessoas lá, né? Porque é uma guerra, sim, é um conflito. Enfim, vai continuar mais ou menos do jeito que a gente já percebeu durante esse ano de 2022. O que vai fazer realmente diferença para eles lá, para que eles não causem uma guerra muito grande, é você fazer a sua parte de levar um conhecimento para as pessoas conseguirem iluminar a sua mente, para que as pessoas possam viver mais em paz. Então, é o seu trabalho em direção à luz que realmente vai fazer diferença e não ficar recebendo notícias que vai te deixar cada vez mais preocupado. E, portanto, na minha opinião, a previsão é que não vai acontecer uma guerra onde vai explodir tudo, onde talvez toda a população mundial seja exterminada por uma guerra com armas nucleares, né? Isso não vai acontecer. E pode sim ter algum conflito ainda maior lá, porém isso não vai crescer em uma escala mundial. A segunda previsão é sobre os amigos das estrelas. E eu vou te falar que esse conhecimento vai ficar cada vez mais comum. Muitos youtubers, influenciadores já começaram a citar algumas coisas sobre os amigos das estrelas, como por exemplo, antigamente quem falava sobre amigos das estrelas ou extraterrestre, como as pessoas costumam dizer, antigamente quem falava sobre isso era considerado como um lunático ou uma pessoa que nem sabe do que está falando, a ciência não tem nenhuma evidência. Até hoje nós vemos essa frase de que a ciência não tem evidência sobre isso. Porém, por um outro lado, eu quero te mostrar que não ter evidência, como eles dizem, não é uma evidência de que realmente não existe uma possibilidade de existir vida fora na Terra, vida inteligente, né? Porque, veja bem, se eu não encontrei essa vida inteligente fora da Terra, isso não significa que ela não existe, significa apenas que eu não encontrei. Então, não ter evidências não é evidência de que existe vida inteligente fora da Terra. Deu para entender? Eu espero que sim. Então eu vou te falar que nesse ano de 2023, muitas pessoas, por estarem falando, principalmente influenciadores, canais grandes no YouTube, que já começaram a falar sobre esse assunto, vai tornar com que esse assunto fique cada vez mais na boca do povo. E você sabe que isso é uma facilidade maior para que, se eles realmente existem, então algum dia eles poderão se manifestar diante de nós. Porque se chegasse de surpresa para uma civilização em um planeta que nunca, nem sequer falou sobre a possibilidade de existir
vida inteligente fora daquele planeta, seria um impacto muito maior e as pessoas, né, os seres daquele planeta não estariam nem um pouco preparados para uma visita ou apresentação desses seres que vêm de outro lugar. Mas quando esse conhecimento já está na boca do povo, como o que provavelmente vai acontecer com mais intensidade nesse ano de 2023, então isso fica ainda mais fácil de uma apresentação desses amigos das estrelas. Então, talvez a apresentação em si não aconteça em 2023, pelo menos essa é a minha opinião, a minha previsão. Seria bom para quem acredita que eles se apresentassem, mas talvez não seja em 2023. Eu prefiro viver nas expectativas satisfatórias do futuro do que no passado. E se você também pensa assim, então que você seja mais uma pessoa que leve o conhecimento dos amigos das estrelas. E se você não conhece profundamente sobre esse assunto, então eu falo muito mais sobre esses amigos das estrelas, seja os arcturianos, seja as Tascheran, assim como você preferir chamar. Eu aprofundo muito mais sobre esse conhecimento no meu treinamento chamado A Ciência da Vida. Então eu vou te falar sobre a terceira previsão, que é a unidade mundial. Por que eu chamo de unidade mundial? Veja, por exemplo, o YouTube. Ele lançou uma ferramenta, um recurso, onde as produtores de conteúdo que falam em inglês já têm a possibilidade de entrar em contato com a área 120 do Google, onde eles vão começar gratuitamente a fornecer esse recurso de dublagem de vídeos do inglês para espanhol e português. E, portanto, essa funcionalidade a mais vai fazer com que o conhecimento que é transmitido em um idioma, ele seja também recebido por pessoas que falam outro idioma. E, portanto, isso vai fazer com que o nosso conhecimento sobre espiritualidade, por exemplo, ele seja mais acessível a outras pessoas que não falam o idioma do inglês, por exemplo. E com certeza o Google vai melhorar cada vez mais essa funcionalidade, fazendo com que produtores de conteúdo em português, como por exemplo, a espiritualidade no Brasil é muito mais rica do que a maioria de outros países que estão muito envolvidos com o lado material da vida. E, portanto, o conhecimento espiritual do Brasil poderá se expandir para outros lugares do planeta. Nós exportaremos, os brasileiros, eu também sou brasileiro, nós exportaremos o nosso conhecimento para outros idiomas quando o Google, provavelmente ainda em 2023, vai liberar cada vez mais idiomas diferentes para que os canais mais influentes possam levar o seu conhecimento para outros idiomas também, fazendo com que o conhecimento no planeta ele seja mais unificado. É por isso que eu chamo de unidade mundial. Isso também, eu vou te falar que além de uma previsão racional sobre o que vai acontecer, isso também nada mais é do que uma forma do plano espiritual fazer com que esses conhecimentos espirituais eles sejam mais unificados para que todos nós possamos falar uma mesma língua espiritual, pelo menos no sentido de que existem pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre o que acontece após a morte, existem pessoas que não querem acreditar nisso, e aí tudo bem, mas existem pessoas que não foram ensinado nada a elas sobre isso, e elas até acreditam em Deus, elas têm confiança de que existe vida após a morte, mas não chegou esse conhecimento para elas de forma aprofundada e detalhada, e portanto, talvez se ela não fala o idioma português, por exemplo, onde nós temos a maior riqueza espiritual, então esse conhecimento, mesmo que chegasse para ela, se não fosse no idioma que ela sabe falar, então isso não valeria de nada. Mas o YouTube, fornecendo essa funcionalidade a mais, então esse conhecimento pode chegar no idioma da pessoa e, portanto, o conhecimento espiritual vai ficar cada vez mais unificado e quando nós falarmos uma mesma língua, então certamente vai ficar mais fácil ainda dos amigos das estrelas ou anjos, arcanjos, assim como você preferir chamar, poderão se apresentar diante de nós e, portanto, vai existir a unidade. E o que é a unidade se não nós percebermos que Deus está dentro do nosso coração? Uma vez que nós falamos essa linguagem, então nós nos tornamos cada vez mais conscientes da nossa verdadeira natureza, que nada mais é do que nós somos o próprio Deus encarnado vivendo uma experiência aqui. E a quarta previsão para 2023 é que aquelas pessoas
que já têm um conhecimento específico sobre a área do dinheiro, que fazem aquilo que precisa ser feito, são as pessoas que realmente vão ter mais oportunidades e possibilidades de ganhar dinheiro em 2023. E não pessoas que vão estar esperando que, sei lá, Marte passe em Câncer ou que algum planeta fique retrógrado, enfim. Não é você se tornar refém ou vítima de uma leitura de mapa astral, por exemplo, ou você esperar que o universo venha te fornecer alguma coisa, mas sim você ir lá e fazer o que precisa ser feito. Principalmente quando você treina uma habilidade que o mundo precisa dela, então você será recompensado por isso. Quando você faz isso orientado para também ganhar dinheiro, então você vai estar agregando valor na vida das pessoas, você vai estar entregando algo que a pessoa reconheça que aquilo precisa ser pago também e que vale a pena para ela pagar, e é por isso que você e ela vai sair ganhando. Ela vai ter uma solução de um problema, seja um empreendimento que você possa criar, ou seja uma solução que você possa entregar para ela, ou até mesmo você vai treinar uma habilidade que uma empresa precisa dessa habilidade específica, e você não necessariamente precisa de um diploma sobre isso, mas quando você treina uma habilidade específica, como por exemplo, você falar bem, isso vai te ajudar muito mais a você conseguir crescer em uma empresa. Porque, por exemplo, na área de vendas, nós precisamos de pessoas que realmente saibam vender, que tenham experiência naquilo. E muitas vezes você não precisa de uma faculdade para aprender a vender. Você precisa muito mais de lidar com isso todos os dias na prática do que ter um diploma. E, portanto, as empresas, por exemplo, que precisam de vendedores e que pagam comissões cada vez maiores para pessoas que também vendem mais, então você vai ganhar mais, a empresa vai ganhar mais, todo mundo vai ganhar mais, porque a pessoa que também precisa daquele produto, talvez aquilo vai solucionar um problema que ela tem de saúde, ou um outro problema que ela venha ter, e quando você faz essa venda, tanto o cliente, quanto você, quanto a empresa, ou a sua própria empresa, vai crescer cada vez mais. Ou seja, são pessoas que têm o conhecimento específico e que fazem aquilo que precisa ser feito, são pessoas que vão conseguir gerar riqueza. E as pessoas que ficam esperando algo acontecer na sua vida, se colocando numa posição de vítima, infelizmente, a minha previsão para que 2023 é que essas pessoas vão continuar passando dificuldade. E eu não quero que você seja uma pessoa que venha passar dificuldades financeiras. Por isso, o meu treinamento, ele é o primeiro passo para você se desenvolver em relacionamentos, espiritualidade, saúde e dinheiro também, para que você se torne a melhor versão de si mesmo. Eu deixei o link aqui embaixo para que você consiga despertar o seu potencial divino e para que você esteja ainda mais preparado para o 2023, eu vou deixar aí mais 2 vídeos para que você continue conosco e se desenvolva mais. Agora eu quero que você fique com Deus.